Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Hoje nós abordaremos diversos assuntos, economia, política, segurança e muito mais. E o nosso programa começa agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso aí, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira, já estou aqui com a bancada. Hoje, eventualmente, estou com o Luciano Clever, que houve a troca, né, Luciano? Segunda-feira ele não pôde estar com a gente, o Luciano Casqueiro veio no lugar dele. E hoje ele está aqui para nos, como é que eu posso dizer, enriquecer com tanta informação e conhecimento, né, Luciano? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É de Luciano para Luciano, né? Ficou na segunda, vocês não queriam ficar sem mim, igual que eu. Cheguei ontem da viagem, muito bom estar aqui com você, com a nossa audiência e com o Gabriel. É isso, Gabriel. Obrigado a todos, sejam muito bem-vindos. Da hora dessa quinta-feira está no ar, né? É isso, semana acabando, né? Vamos começar com pauta local, né, que o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, criticou nesta quarta-feira a gestão do governador Eumano de Freitas pela demora da implantação do passe livre intermunicipal, promessa de campanha do petista. Já se vão 7 meses, abre aspas, já se vão 7 meses de governo e o governador falou pela primeira vez ontem e falou muito mais em uma perspectiva das dificuldades e complexidades logísticas e financeiras à implantação da política do que mesmo apresentar um prazo e um plano certeiro para a implantação da mesma. Disse em um vídeo nas redes sociais. O ex-prefeito afirma que uma promessa de campanha, quando ganha muita centralidade, gera muita expectativa e, portanto, é preciso prioridade para poder garantir que esse sonho vire uma realidade para o povo. E aí, Luciano? Ele tem toda a razão. Se uma peça ganha muita centralidade, né, uma promessa ganha muita centralidade, ele tem que correr para isso. Uma outra foi de acabar com as filas, né, das cirurgias eletivas, que também está correndo problema. E dá muito certo o Roberto Cláudio no diagnóstico. É assim, o governador está centrando muito no problema, né, do que na solução dele. E é óbvio que se ganhou centralidade na campanha, certamente ele deve ter estudado. Senão seria muito leviano, eu vou fazer isso e aquilo, quando você vai governar, diz, eu não sabia, não tenho condições. Então, concordo com o Roberto Cláudio, né? Ele deveria estar focando qual é a solução que eu consigo dar diante desses problemas. Ele já saberia que existia isso daí, que é diminuir a passagem de graça, né, entre municípios. Mas o Roberto Cláudio também deveria cobrar do prefeito. Se não houve na campanha do prefeito Sarto da passagem de graça, podia se espelhar no vizinho, Caucaia, o prefeito Valim, gostem dele ou não, tem feito algumas coisas que servem de exemplo para a Prefeitura de Fortaleza e para o governo do Estado. Lá tem o programa Bora de Graça. Um dia eu conheci, digo, olha, como é que é esse negócio aqui, cara? E eu fui atrás, eu vim saber disso, quando teve aquele problema do reajuste dos ônibus, e foi a primeira briguinha que eu vi entre Prefeitura e governo do Estado, um jogando a culpa para o outro. O certo é que se Caucaia, que é a maior cidade depois de Fortaleza, consegue ser destaque nacional, porque essa campanha do passe livre é nacional. Na verdade, foi desde aquele movimento lá que acabou derrubando a Dilma, que a justificativa que por trás daquilo dali, né? Não era só 20 centavos, né? Chegaram até depois Sim, não foi por 20 tese, centavos, não era só né? 20 centavos. Sim. Então, tudo bem, tem que cobrar do humano, a oposição é para isso mesmo, mas não podemos deixar de esquecer que o seu aliado também, embora não tenha se comprometido na campanha, poderia estar dando, como ele deu agora o negócio da ponte, né? É isso. Contigo, Gabriel. Pronto, e agora a gente vai falar agora sobre o Sarto novamente, porque o prefeito Sarto afirmou durante visitas às obras da Praia de Iracema, nessa manhã de quarta-feira, que a Prefeitura de Fortaleza assumirá a reforma da Ponte dos Ingleses. O local está interditado há cerca de 5 anos e tem obras paradas desde 2022.
A requalificação é responsabilidade do governo estadual, não tinha data para ser retomada. Abre aspas, não posso deixar que este ícone, uma memória e uma história da cidade de Fortaleza, né? Isso. Que a ponte dos ingleses fique dentro do contexto de uma nova praia de Iracema, completamente esquecida. Sendo assim, resolvi que vamos assumir a requalificação que vai harmonizar com toda a nova praia de Iracema e a beira-mar de todos. Não posso deixar que a ponte dos ingleses vire mais um aquário, disse o prefeito Sarto. Quantos anos que a população espera por essa reforma, né, da Ponte dos Ingleses? Porque eu acredito que eu fui lá em 2018, ela já estava para ser reformada. E até agora, né, um ponto turístico, um ícone que, como ele disse, Ponte dos Ingleses, e não termina. Não consigo entender. Vamos a alguns pontos sobre a ponte. Né? Primeiro é o nome. Eu já vi muito pôr de sol, já namorei ali na Ponte Metálica. Dizem que o nome oficial é Ponte dos Ingleses. Sim. Mas a população já batizou como Ponte Metálica. Então, vamos respeitar a cultura da cidade. A cidade chama aquela ponte de Ponte Metálica, embora oficialmente seja Ponte dos Ingleses. Igual na terra de onde eu vim, é o Açude de Araras, embora oficialmente seja o Açude de Paulo Sarazate. O segundo ponto é assim, nessa questão, a impressão que se dá é que, enfim, Sarto acordou, despertou e quer ser candidato. Quem faz aquela campanha da taxa do lixo, para mim, a senhora Sarto está sendo boi de piranha, vai fazer as maldades que precisa fazer e, de uma última hora, vai surgir um outro candidato. A impressão que eu tinha. Agora, com essa nova postura do Sarto, primeiro já disse assim, nós vamos encher Fortaleza de, não é mais nem areninha, agora é beach tênis. Aí tudo bem. Todo canto que eu vou tem beach tênis. Então a cara do Sarto... Que chique esse nome, né? A cara do Sarto vai ser agora beach tênis. Agora, o que é beach tênis? É geralmente nas cidades onde não tem praia, né? Mas tudo bem. Olha, Sobral beach tênis, tranquilo e tal, né? E em Fortaleza tem vários pontos. E até lá na praia tem também. Então, encher a cidade de beach tênis, de esporte para a juventude, é uma coisa maravilhosa. Mas o mais importante é que Sarto, quando chega lá, ele dá logo umas patadas em todos. Todos. Ele deu uma patada, tudo assim com muita inteligência. Deu uma patada no Camilo, deu uma patada no Cid e deu uma patada no Eumano. Como assim? A primeira patada diz, olha, eu vou assumir essa ponte. Porque houve um pacto entre as duas entidades federativas, prefeitura e governo do estado, vamos construir a ponte. É um patrimônio da sociedade fortalezense. E é bom que reúnam esforços para que o cidadão usufrua. Aí o que é que Sarto está dizendo? Eu vou fazer essa ponte para não ficar como aquário. Porrada no Cid Gomes, que era um projeto megalômano, que eu até achei interessante, só que não funcionou. Enterrou todo o nosso dinheiro lá sem que nós pudéssemos usufruir. Foi só cacetada no nosso lombo. Pagamos a conta e é como você vai para um restaurante, você não almoça e no fim você tem que pagar a conta. Imagina, né? Isso. Aí a segunda pancada foi no Camilo, né? A terceira, né? A deu uma foi no Camilo Santana, a segunda, no Camilo Santana. Porque nós fizemos um acordo, a prefeitura ficava responsável pela base, os pilares e tal, ali e tal, e o governo do estado ia colocar a parte de cima, os quiosques, o que tinha de lá de instrumentos adequados para a população usufruir e curtir o pôr do sol, né? Já perdeu aquele romantismo de quando eu namorava por lá. Agora, é uma coisa mais turística, sempre, mas nós precisamos ter aquilo dali. Aí agora não é humano. Puxa, já tem 7 meses aí, né? Está fechando 7 meses e até agora o Estado não foi nada. E aí virou essa briguinha. O Sarto chega e diz, eu vou dar conta disso daí. Era para ser prefeitura e governo do estado. A prefeitura já entregou, se eu não me engano, no final de 2021, portanto já tem um ano que a prefeitura entregou e o estado não fez nada. Segundo, estou vendo as versões, chega o Eumano para correr e, obviamente, alguém da área técnica diz para ele, olha, nós não seríamos irresponsáveis de colocar algo lá aquário, que não... Olha aí. Quanto de dinheiro que não foi investido aí, né? Meu, de todos nós. Sim, aí. foi muito dinheiro. Jogado não sei fora. Exatamente quanto, né? Mas... Só lembro disso aí do Tatuzão. O Tatuzão foi outra grana enorme que nós gastamos. E ficou por isso mesmo. Aí deram para fazer o metrô. Aí nem metrô, o Tatuzão se enferrujou e ó, nós... E a rua também tá toda... Lá tá muito esquisito, né? Mas onde? enfim. Lá na construção do aquário. No local, né? pois o local. é.
Então, chega, olha, nós fizemos a nossa parte. Aí o Elmano corre, solta uma nota da Secretaria de Obras Públicas, que por falar nessa secretaria está havendo uma investigação aí, o Ministério Público está investigando umas coisas sem licitação aí no interior, mas vamos para frente. O que é que disse a SOP, Secretaria de Obras Públicas? Olha, está condenado. Do jeito que a Prefeitura fez com erros técnicos, a meu ver, erros grosseiros, crassos, né? Porque se a Prefeitura faz aquela obra estruturante ali, né? Para segurar, e a outra diz, não pode subir porque a estrutura não presta, então houve um erro grosseiro. Alguém tem que pagar por isso, né? Mas é muito estranho, porque a versão da Prefeitura diz que já é a 5ª vez que eles cobram. Houve um ofício para dizer, olha, terminamos, está aqui, entregaram para o governo do Estado, agora é com você, toma que o filho é teu. Houve uma 2ª vez, uma 3ª, uma 4ª e uma 5ª, e segundo o pessoal da Prefeitura, o silêncio como resposta. Não tem responsabilidade. Segundo a Prefeitura, em nenhum momento dessas 5 vezes em que foi questionada e também durante o encontro que houve com o Ministério Público, jamais os técnicos, a secretaria, alguém que fosse o preposto do governo do Estado, alegou essa condição de falta de tecnicalidade. Segundo a Prefeitura, nós estamos tudo em cima de versões, né? Segundo a Prefeitura, os técnicos disseram que foi assim, ok, nós recebemos. Se a Prefeitura entregou e se o Estado abriu a licitação, já disse que estava ok. Porque seria muita leviandade e responsabilidade até eu receber. O Gabriel fez a parte dele, agora eu vou dar continuidade. Se eu digo que vou dar continuidade é porque eu já entendi que aquele serviço feito pelo Gabriel está ok. Se o meu trabalho, que é a próxima fase, depende de um bom trabalho dele, e eu começo essa 2ª fase, eu já dei um ok que está legal. Se não, qual era o papel do Estado? Não, Gabriel. Não, meu amiguinho, que é isso? Você fez aquelas besteiras, por favor, corrija aí. Quando tiver ok, tu me traz de volta que eu vou ver. Portanto, é como se avalizasse o trabalho da Prefeitura. Abriu a licitação, sem sucesso. Não teve gente. Aí contratou uma empresa sem licitação, que parece que não foi mais, não deu seguida. Aí foi questão da empresa. Mas quando houve a reunião, sabe o que é que, segundo a Prefeitura, o Estado disse, nós não estamos sem orçamento para tocar a obra. Então, só agora, quando o Sarto dá aí foi um gol de placa. O Sarto não era essas coisas, mas foi um gol de placa. Ele disse, eu vou assumir a obra para que isso não se transforme no aquário. Aí o governo do Estado ficou a ver navios. É isso, né? Enfim, o que a gente espera é que realmente haja, que tenha realmente essa reforma, que seja concluída e dê tudo certo. A gente está na torcida para isso, né, Luciano? No fundo é isso. Nós não temos nada a ver com essa briga. O que nós queremos é que o gasto que a Prefeitura fez foi com o nosso dinheiro. O gasto que o governo do Estado fez foi com o nosso dinheiro. O que nós queremos é usufruir. Cadê o equipamento? É isso. Cadê? Eu quero a ponte metálica de volta. Essa que vocês chamam dos ingleses. É isso. Mas parece que ficou uma ponte só para inglês ver, né? Parece até que dá essa impressão, né, cara? É isso. Vamos continuando aqui, porque deputados e senadores decidiram turbinar os repasses feitos via emendas a estados e municípios, usando as chamadas emendas PIX, modalidade de transferência direta de recursos com pouca transparência, numa lógica semelhante ao orçamento secreto, mecanismo implementado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Levantamento feito pelo Globo com dados do Sistema do Orçamento do Senado mostra que, em 2023, o governo federal empenhou 6,3 bilhões em repasses indicados por parlamentares com a rúbrica, o equivalente a 44% do total destinado a emendas individuais no ano. A distribuição é 8 vezes maior do que a de 2020. Essa rubrica que é chamada de RP9, né? Foi no governo Bolsonaro. Na verdade, é uma iniciativa, é protagonismo do Congresso. Por isso que o Arthur Lira cresceu muito em prestígio. Eram as tais emendas do relator. E naquela época o relator era até um cearense, né? O Domingos Neto, relator do orçamento. E aí passou a ser chamado de orçamento secreto. Então era pouca transparente. Você chamou de emendas pouco transparente? Não, ela é um pouco mais. O que é chamado orçamento secreto era pouco transparente. Essa é muito pouco transparente, que são as emendas PIX, que durante o governo Bolsonaro foram desembolsadas em termos de 1 bilhão e pouco, e agora passou para quase 7, acho que 8 vezes mais do que foi desembolsado no governo Bolsonaro.
E assim, é uma coisa, é do Congresso. 6,37. Continua do Congresso. Acontece que quando era no outro, quanto? 37 né? Era bi. alguma coisa, né? Então, Bilhões. sextuplicou o que foi feito no governo anterior e havia muita crítica. É como se o dinheiro fosse para o bolso do deputado. Não, é para obras, né? E são emendas impositivas. O governo não pode chegar e dizer, não, eu não vou executar isso daí. Tem. A diferença que houve, assim, é que é ao longo do tempo, e o que está acontecendo agora é que toda vida, às vésperas de alguma eleição importante no Congresso, aí tem uma enxurrada de emendas. Outro dia eu vi um jornal fazendo uma comparação dessas emendas, nada foi para a educação ou para a cultura. Então, aquela história de menos armas e mais livros é uma balela, é só um discurso. E é bom lembrar do hoje... A reforma tributária foi bastante, né? Hoje está, mas ainda não se fez, né? Cadê? Né? Ainda está na expectativa. O que houve agora, na matéria de hoje do Estadão, sobre essa, que é a pauta, aí tem algumas cidades, entre elas tem uma cearense. A Paraipaba recebeu, parece que 14 milhões. Outro dia saiu uma, aí foi dizendo que tinha recebido aqui no Ceará 54 milhões na cidade de Iracema. Só que tem uma outra Iracema em Roraima, foi essa que recebeu, né? Vixe. E teve 2 deputados, assim, tem os líderes de empenho, um deputado Jaziel, pastor Jaziel, doutor Jaziel, e teve um outro, Idilvan, 14 milhões só para ele, pessoal que tem prestígio aí, né? É isso, Gabriel. E agora a gente vai conferir o que o presidente Lula disse nesta terça-feira. Ele disse ter pedido ao ministro da Justiça, Flávio Dino, o fechamento dos clubes de tiro no país, que proliferaram durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que o cidadão quer uma pistola 9mm? Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tiro? Porque, no fundo, esse decreto de liberação de arma que o presidente anterior fez era para agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida, não está conseguindo comprar o material escolar do seu filho, não está conseguindo colocar um brinquedo que o moleque precisa no Natal. Então como é que as pessoas que trabalham vão comprar fuzil, vão comprar rifle, vão comprar 10 pistolas, 12 pistolas, 15 pistolas? Que diabo é isso? As pessoas querem comprar carne, as pessoas querem comprar óleo, querem comprar cebola, querem comprar, sabe, coisa para comer, as pessoas querem comprar coisa para escrever, querem comprar livro, as pessoas não querem violência. Então tem uma meia dúzia aí de pessoas que querem, não, vamos abrir. Eu, sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da polícia militar e do exército. E aí, Luciano, É uma irresponsabilidade. Lula não pode deixar ele falando sozinho. Porque o que é que ele tem? Tiro, né? O que é clube de tiro? O tiro é esporte olímpico. É no mundo inteiro que se pratica tiro. Ele acha que pegar uma pistola é para cometer algum crime. Pode ser exatamente o contrário. É que a pistola evita os crimes. Deve ter sido coincidência. Durante esse período em que houve mais flexibilização ao acesso a armas, e os caras que são desarmamentistas estavam doidos porque acontecesse o contrário, houve a maior redução de homicídio de toda a história. Há uma década, porque o normal é assim, em 10 anos, o IBGE está aí para mostrar, você vai aumentando a população. O ideal é só olhar, por exemplo, no Ceará, eu fiz um estudo até sobre isso, a cada ano vinha aumentando a quantidade de homicídios. E é normal. Na época do governo Cid, acelerou isso daí, embora com ronda do quarteirão. Aí vem Bolsonaro, flexibiliza o acesso às armas dos cidadãos, porque os bandidos não precisam de leis para acessar as armas. Estão lotados, recheados de leis. O Dino, numa outra irresponsabilidade, disse, olha, estava servindo para comprar armas e passar para bandidagem. Gente, é o contrário. Em Sobral, houve lá um crime, uma criança matou outra dentro da escola. No mesmo momento, o dono da arma foi identificado e foi prestado depoimento. Se fosse uma arma que não tivesse o controle, teria sido do contrabando e não se saberia, seria muito mais difícil a investigação. Se é que acontece isso que o Dino estava falando. Acho que o bandido vai comprar a arma que está ali para ser facilmente encontrado.
Não é bem assim. E os números estão dizendo isso. E teve um rapaz que eu acho de uma irresponsabilidade, o do Anuário da Segurança. Ele veio dizer que a tendência era a queda do homicídio, que veio desde o final do governo Temer. Mas ele não explica, então, por que é que vinha caindo. Porque se ele explicasse, vinha caindo por isso e mais aquilo, e não caiu mais por causa das armas de fogo, eu até entenderia. Não, ele simplesmente disse, olha, se não tivesse havido a flexibilização das armas, nós teríamos uma queda ainda maior. Santa Catarina é um dos estados mais armados do Brasil, amados também, né? É um dos menores índices de homicídio. Então, é uma irresponsabilidade. Primeiro, ele dizer que quer fechar todos os clubes de tiro. Não tem isso no decreto dele, nem isso ele sabe. Agora, deixar o cara solto, ele vai embora. Não tem como fechar. Isso é uma empresa, paga impostos, gera empregos. Tem os colecionadores, tem os caçadores e tem os atletas do tiro. O Brasil já ganhou medalha. Na verdade, isso é uma grande ignorância do Lula. Ou por outra, vingança, porque sabe que a moçada do tiro é Bolsonaro, e ele quer acabar, extirpar com seus inimigos. E nem sempre, viu, Luciano? Eu conheço amigos que não são bolsonaristas, que levam as esposas para desestressar nos clubes do tiro, né? E ele alegou também, uma das alegações é que a bandidagem vai se armar legalmente, comprando as armas, né? É uma das coisas que a gente sabe que não precisa legalizar, que eles têm acesso. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo agora. No próximo bloco a gente vai estar com o deputado, né, Cláudio Pinho, já a gente volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira. No bloco anterior, o Gabriel estava com a gente, mas ele precisou dar uma saidinha. E como eu tinha falado, já estamos aqui com o deputado estadual Cláudio Pinho. Seja bem-vindo à nossa bancada. Muito Tudo obrigado. bem? Tudo bem. Boa tarde, bom dia, né? Boa noite. Porque as pessoas assistem em qualquer horário, né? Exatamente. E é isso, nós vamos continuar falando que o presidente Lula rebateu na tarde desta quarta-feira declarações feitas por Jair Bolsonaro contra ele durante o evento de filiação de Fernando Holliday ao PL no dia anterior. Ele foi chamado de jumento e, como resposta, disse que não se sentiu ofendido com a comparação, que o jumento é um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele, Bolsonaro. Isso sim. Então, ele falou também que os jumentinhos que não fazem mal a ninguém, disse Lula. E continua esse negócio entre eles dois, né? Chega a ser infantil, né, Luciano? É uma jumentice de cada lado. A gente não entende essa briga. Mas assim, então, se o Lula diz que não se sente ofendido por ser chamado de jumento, é um jumento, né? Mas é só ver o contexto. Bolsonaro também não precisa estar o tempo todo fazendo essas críticas. Mas Lula não esquece do Bolsonaro, ainda não se esqueceu do Bolsonaro. O evento era um outro bicho que se falava lá, né? Porque era viado. O Fernando Holliday que falou, estou dizendo isso, não me venham com homofobia, que foi ele próprio que disse. O ex-presidente está aqui na filiação do meio viado, né? Que ele agora é meio viado. Ele se assumia como viado. O Fernando Holliday é aquele que ganhou do Ciro Gomes, que o Ciro chamou de capitão do mato, porque ele não seguia a pauta identitária. O Fernando Holliday é pobre, da periferia de São Paulo, é negro e também se assumia como homossexual. E não achava que o negro tinha que ter privilégio só por causa da cor da pele, e sim pelo seu mérito, como ele chegou lá. E Ciro o chamou de capitãozinho do mato, e depois disse que não achava isso racismo, que é reforçar o racismo de Ciro Gomes. Perdeu. E o Holliday estava esses dias, né, anteontem, entrando no partido do Bolsonaro, que foi lá prestigiar o Holliday. E o Holliday que disse, você está aqui na filiação de um meio viado, porque ele agora está namorando uma mulher, né? Então, ele que disse que era meio viado. E aí foi nessa hora que ele falou da história tem um analfabeto lá, um entreguista, e o analfabeto, um jumento. Aí Lula depois vê que aquele o que eu tenho que responder? Não me ofende, ofenderia ao jumento se fosse comparado ao Lula. Eu acho que é ofensivo ao jumento na comparação
com os dois. Deputado, no bloco anterior a gente falou sobre a Ponte dos Ingleses, que agora o prefeito Sarto está querendo tomar a frente, né? E a gente estava aqui vendo, porque a gente ficou avaliando os dois lados, não foi? E o senhor, o que é que o senhor acha em relação a essa ponte da prefeitura agora tomar a frente? Realmente agora a gente vai ter de volta a nossa ponte dos ingleses? Eu acho que é um momento, inclusive, para reflexão da sociedade, que esse assunto está palpitante, tá certo? Porque o prefeito resolveu assumir. É muito fácil você ficar jogando responsabilidade, adiando e não dizer que não tem dinheiro, que não quer fazer. Seria melhor chamasse prefeito. Eu não tenho condições de fazer, ou não quero fazer, não faço mais obras em Fortaleza. Fortaleza tem 200 obras em andamento e nem tem nenhuma parada. Ontem eu fui fazer uma visita ao Metrofó. Quantos anos a obra do Metrofó está paralisada? Então, Sarto resolve assumir, porque está fazendo toda a avenida da Beira-Mar, foi feita na gestão anterior pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, embora já tenha sido inaugurada na gestão do prefeito Sarto. Aí ele está fazendo a Praia de Iracema. Tinha um acordo para que fosse feita a Ponte dos Ingleses. Não foi feito. Um ano e 7 meses essa história vem rolando. E aí ele resolveu fazer, aí fica o governo trazendo os assessores para colocar nota, inventando desculpa. A desculpa qual é? Não interessa, faz ou não faz? Então, se é para ficar na espera, o prefeito resolveu fazer essa ponte. Aí a gente avaliou a fala dele, que ele deu ali uma indireta em relação ao aquário também, que foi outro equipamento que começou e não terminou e que teve lá, né, dinheiro investido. E aí ele falou isso como uma forma mesmo de que começou e não Vamos lá, né? Nós queríamos, agora já que ele falou, nós queríamos que a ponte se tornasse o aquário, um espaço com a praia de Iracema toda revitalizada e ficar a ponte sem a população poder usufruir. Quantas pessoas iam no fim da tarde, à noite, frequentavam, os turistas chegavam e apreciavam. Nós temos imagens da ponte. Pronto, está o espaço de como era. Então, nós queremos isso ou queremos como ela está hoje? Então, o prefeito, entendendo que é necessário retomar a obra, realmente fazer, ele disse, não vou mais esperar por quem não ficou de vir. E ele resolve, assim, a fazer a urbanização da Ponte dos Ingleses. Que bom, e a gente torce, né, que seja concluída. Eu espero que fique pronto o quanto antes, não é não? O pano de fundo dessa questão toda, né, eu acho que o Sarto deu um gol de placa. Fazia tempo que o Sarto não fazia esse tipo de jogada, né? Porque realmente uma obra da prefeitura. Se o governo do estado não faz, pode-se imaginar que é o prefeito que é omisso. E eu acho que, dentro da mesma analogia do futebol, o Sarto entrou em campo, que tudo aí, o pano de fundo é a disputa das eleições no próximo ano. Está muito claro que o PT não vai contar com o PDT e nem o PDT com o PT. Portanto, haverá 2 indicações, uma do PT. O governador já está dando a entender que é o presidente da Assembleia, né? Mas o presidente da Assembleia é do PDT. Não, mas ele disse assim que é alguém que vem de fora. O Amor disse isso. Não, olha, o PT, vamos baixar, né, calçar as sandálias da humildade, porque nós vencemos o primeiro turno, então pode ser que seja alguém que venha de fora. Só tem uma pessoa que vem de fora, né? Não, porque ele pode ter vindo, se vir de fora, ter vindo do Estado. Vir de fora, vir do Estado, não. Não, de veio fora do interior para Fortaleza. De fora do PT. A história é essa. E assim, foi esse racha louco que aconteceu, que hoje colocam esses 3 deputados lá na Assembleia, são 10, né? 3 estão na oposição ao governo do Estado. E o senhor, eu trazia assim, se eu fosse um prefeito, aliás, se eu fosse um prefeito, gostaria de ter um Cláudio Pinho na Câmara lá em São Gonçalo. Né? De preferência na liderança do governo. E se eu fosse prefeito, eu queria um cabo assim. Porque discute, vai para cima e discute com uma boa argumentação. É isso. Não é só aquela coisa de jogar e falar. Não, traz números, argumenta, chama para o debate, que é a casa do parlamento. Acho muito interessante. O senhor conseguiu defender até a taxa do lixo, né? Não é questão da defesa da taxa do lixo, já que você falou nela. Porque é muito bom você fazer narrativas colocando a responsabilidade no colo dos outros. Fazendo críticas e esquecendo que a taxa do lixo é o marco legal do saneamento. O PT tomou isso como uma maneira de tentar atingir o prefeito Sarto, esquecendo que o presidente Lula
no seu segundo mandato, fez isso obrigando a que os municípios tivessem a renda para fazer a coleta do lixo e outros investimentos. Então, em outras palavras, ele criou a taxa do lixo, determinou. A governadora Isolda, no final do seu mandato, baixa um decreto para que os municípios possam ter acesso a um recurso do meio ambiente, tinha que ter a taxa do lixo. Aí querem jogar a responsabilidade em cima do sarto. E quando veio, as mesmas pessoas, quando veio para a Assembleia Legislativa o aumento do ICMS, votaram contra e ficaram todas caladas, achando que a taxa do lixo, aí foi o meu argumento, isenta 70% da população de Fortaleza e o ICMS pega mais de 100% da população do Ceará. Como é que pega mais de 100%? Porque o turista, quando chega no Ceará, vai comprar alguma coisa, vai pagar o ICMS. E essas pessoas que defenderam o aumento do ICMS foram contra a taxa do lixo. Então é uma incoerência. Eu procuro essa questão de dizer que eu sou oposição. Eu não sou oposição. Eu sou a favor das coisas corretas, da verdade, da transparência. E lógico que isso tem me colocado muitas vezes em oposição ao governo, pelo fato de eu defender o que eu acredito. Você querer que eu vote matérias que sejam contra a população por votar, como cabresto, eu não faço isso. Eu não fui eleito para isso. A melhor argumentação sua nesse confronto de PT e PDT foi isso, porque o PT, historicamente, defende o tal do imposto progressista, né? Que os ricos paguem mais, os pobres paguem menos. É o que acontece com a taxa de lixo, em que muitos dos pobres ficam isentos. Como eu não sou isento, eu estou muito com raiva disso. Sim, mas quando ia para o ICMS... Quem é que gosta de pagar imposto? Mais um boleto, né? Quando ia para o ICMS... Pelo amor de Deus, agora existem as determinações O legais. ICMS atinge principalmente os mais pobres. Porque está na caixa de fósforo que ele compra, vai ter que pagar o ICMS. Não tem como fugir. A taxa do lixo, você ainda pode fugir. Eu lembro de uma época que, hoje até o Cid defende, mas eu lembro de uma época do Juraci, que o Cid queria que se fizesse... Ele disse que não pagasse nem o IPTU. Que não pagasse, né? Nem o IPTU. Que fizesse uma desobediência civil, né? Nesse caso da taxa, você não pode deixar de pagar e depois vai ser cobrado. Do ICMS é fatal, você não tem como fugir do pagamento do imposto. É isso. Essa é a realidade. Então, as nossas colocações, quando eu procuro... já que fazer a defesa ou fazer o ataque, eu procuro fazer sem raiva, sem rancor, dentro de uma lógica, mostrando a legislação para evitar exatamente aquela oposição, já como diz assim, por raiva ou porque estou de outro lado. Não, eu quero que a população entenda e a Casa Legislativa debata sobre as ideias e mostrando a legislação. Quem errou está errado e eu vim aqui admitir o erro que errei. Se eu estou correto, eu tenho que defender aquilo que está correto. Então é isso que eu tenho procurado fazer na Assembleia Legislativa. Inclusive, votei favorável em diversas matérias do governo. Eu não sou intransigente de maneira nenhuma. Agora defendo o que eu realmente acredito. E a gente colocou, acredito que semana passada, um vídeo seu falando da oncologia em relação aos recursos, né, que precisam para a prefeitura, já que a cidade, a capital, tem que receber todo o estado do Ceará. Eu queria que o senhor também falasse um pouco sobre isso. Vamos nós. A saúde, eu sempre tenho dito. Que a gente viu que realmente isso é coerente, A saúde não tem partido, ela tem uma consequência e às vezes é muito séria, né? Quando não traz uma dor e um sofrimento. Porém, o tratamento oncológico, pela Constituição, pelas resoluções, tá certo? É responsabilidade do governo federal. Vejo como são as narrativas feitas na Assembleia e passam para a sociedade. Que o CRIO não atende mais, a culpa é de quem? Foi cortado 20% da verba, não foi no CRIO? De Fortaleza. O que foi pactuado em janeiro deste ano está sendo pago rigorosamente em dia. Agora, se foi pactuado o atendimento de 100 pessoas, chega a 120, e querer que a prefeitura pague, por que a prefeitura vai pagar, que não é obrigação dela? Aí levam para a Assembleia, para a imprensa, para todos os locais, como se a responsabilidade fosse da prefeitura. Vejam só, a prefeitura recebe por ano 100 milhões de reais para o tratamento oncológico. Atende 25 mil pessoas dentro desses 100 milhões, certo?
e dessas 25 mil pessoas, 14 mil pessoas, tá certo? Estou falando aqui em números redondos, são do interior do estado. E a conta é 160 mil, quer dizer, ele recebe 100, paga 160 e desses 60 que faltam para cobrir a conta, está sendo do Tesouro Municipal. Nem o Estado está aportando, nem o governo federal. O governador entendeu tanto isso que foi a Brasília atrás de recursos para custear o tratamento oncológico. Está colocando 10 milhões agora no ICC e tem mais 12 milhões que ele vai fazer um chamamento público. Esse dinheiro era para vir também mais algum dinheiro para a prefeitura, porque lá em Sobral tem tratamento oncológico, só tem no interior Sobral e Barbalha. Os municípios de Sobral nem de Barbalha arcam com isso não. Por que é que Fortaleza tem que arcar? Então, esse debate que eu fiz na Assembleia, foi para esclarecer, colocar a verdade, o que está na lei, e eu perguntei quantos mil ou milhões de reais, eu estou falando aqui, olhando para a Câmara, e que venham responder a secretária de Saúde do Estado, ou o próprio governador, seja quem for, quantos milhões de reais do cofre do Estado é colocado no tratamento oncológico das pessoas no estado do Ceará. Nem em Fortaleza não, apesar de o fortalezense ser cearense. O IJF, que é um hospital municipal, tá certo? Atende 50% do seu atendimento é do interior do estado. Sabe quanto o IJF recebe por mês? 4 milhões e 800, uma conta de 50 milhões. Quer dizer, Fortaleza atende todo irmão cearense. Agora, querer fazer jogo com a saúde pública, com o sofrimento das pessoas, eu não aceito. O drama é fazer jogo. Você falou Sobral. Antigamente, nos municípios do interior, o melhor ambulatório era a ambulância. Corria para Fortaleza. Sobral, eu acompanhei a questão da Santa Casa, estive lá até com o diretor, e ele explicando, olha, e com o diretor da área de oncologia, explicou a situação sentar essa, não tem o dinheiro, não tem repasse do dinheiro. O que é que nós estamos fazendo? Nós vamos continuar atendendo aqueles que a gente já vem atendendo, mas não podemos entrar mais gente, que foi o que o CRIO fez aqui em Fortaleza com responsabilidade. Aí, da mesma forma que exploraram aqui, o prefeito de Sobral, não quer, aí fez uma intervenção. Só que quando ele fez a intervenção para mostrar que fazia alguma coisa, aí botou mais 180 milhões lá, que até então não tinha. Mas ele botou os 180 milhões do município ou foi arranjar em Brasília? Tinha uma parte do município, uma parte ele foi, já recebia o vinho de fora e ele não repassava. Sabe? Então ele não estava repassando. Então aí o embrólio ainda é maior. Assim, como é que se faz assim, o jogo político não pode. Com a dor das pessoas, com o sofrimento, então, com a morte, com a vida, rapaz. Ninguém pode. Aí querer que eu aceite um negócio desse, eu não aceito. Não, e com certeza, logo depois que houve essa crise, muitos pacientes de Sobral, que o senhor disse que tem o tratamento oncológico, veio para Fortaleza porque lá estava pendente. Olha, prometeram os hospitais regionais. Eu fui visitar, porque eu só gosto de falar com base. Nós fomos, um grupo de deputados, visitar o hospital de Quixeramobim, fomos visitar, que é o do Sertão Central, e o de Limoeiro, que é o do Vale do Jaguaribe. O de Limoeiro, pelo amor de Deus, tinha um andar completamente fechado, funcionando 30% do hospital. Deputado, eu vou precisar cortar o senhor agora, porque nós vamos ter que ir para um rápido intervalo e na volta a gente continua. Pois é, vamos fazer uma cirurgia aqui, vamos parar, depois a gente volta aí para pontear. Aí a gente continua esse assunto. Voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira e continuando, estamos debatendo em relação a investimentos nos municípios, que é do governo federal, em relação à oncologia, né? Pode continuar, desculpa ter lhe cortado. Você tem que cumprir o que determina aí, mas vamos nós. Eu estava falando da visita aos hospitais. Foi pensado o hospital regional para quê? Para desafogar a saúde em Fortaleza, porque... É um discurso antigo, né? Sim, que o maior hospital do interior era a ambulância, né? O melhor hospital, né? Veja o que acontece. Nós fomos aos hospitais, chegar no hospital de Quixeramobim, primeiro, não tem emergência, a porta não é porta aberta, tudo bem. Ele trabalha para os outros hospitais do estado. Ótimo. Só que funciona talvez 50%. Poderia
atender mais gente, acabar com essas filas de cirurgia, que cria-se um programa para acabar com as filas de cirurgia, tendo uma rede que não funciona. Aí o de Limoeiro, pelo amor de Deus, chega lá um andar completamente fechado, sem nenhum leito funcionando, e os que estão funcionando também poderiam estar atendendo mais gente. Isso quer dizer, estavam funcionando entre 25% a 30% do hospital. O hospital é para funcionar 105%, sempre tem gente. Pronto, se for no HGF hoje, pronto, que é estadual, funciona 105%, 120%, porque tem gente nos corredores. Você chegar no Zé Frota, a mesma coisa, no Hospital de Messejana. Agora você tem um equipamento belíssimo, uma infraestrutura que tem os hospitais regionais e não atende a contento. E o pior, já que nós falamos do tratamento oncológico, prometer o tratamento oncológico, você imagina o sofrimento de uma pessoa que já vem se tratar, vem dentro de um carro, para ir ficar aqui de 21 em 21 dias fazendo as aplicações, tá certo? Aí, quando chega para fazer eu falei a radioterapia, que são 30 dias direto, a pessoa não tem onde ficar aqui. Como é que fica? Aí, se a prefeitura não tiver... A casa de apoio. A casa de apoio, como ficará a pessoa que está já sofrida pelo tratamento? Você redobra o sofrimento da pessoa. Pronto, e aí tem que vir algum familiar. Existe uma preocupação também, né? Que a pessoa já está debilitada. Aí, tem que se preocupar, o que é né? que a gente defende? É que o tratamento oncológico possa ir para os hospitais regionais, possa fazer com que chegue mais próximo da população. Será que eu estou errado? Nos interiores. Sim, no interior Era isso do que eu ia estado. lhe perguntar, né? Por que aqui no lugar de ficar só mandando Tem que carro, tratar o mais próximo possível ambulância, da- por que aqui não Olha, tem investimento nos Pronto, municípios? falta investimento. Não foi feito o hospital regional. E o pior, eu fui visitar o de Itapipoca. Itapipoca, hospital de 200 leitos, tem 10 leitos funcionando. 10 leitos, pessoal, funcionando, e eu vi a propaganda do governo e da prefeitura, que no segundo ano tantos milhões, no terceiro ano tantos milhões, tal dia chega as máquinas, né, botando lá tudo na foto bonita, né, o tomógrafo, ressonância, aí tinha lá também tratamento oncológico. Vocês são da imprensa, vão lá no hospital, faça do jeito que a gente fez para ver como é que está lá, se não tem só as paredes. Então, essa é a saúde pública que nós queremos, e ainda querer responsabilizar os outros. Eu não posso admitir isso. Eu fui gestor, o que eu errava, o que eu não conseguia fazer, eu pedi desculpa à população, vamos ver o que é que está errado, vamos tentar consertar, vamos atrás dos recursos. Mas era muito fácil eu dizer, não, a culpa é do governo do estado que não mandou. O povo quer saber disso, o povo quer saber que resolva o problema dele. Nós temos que encontrar, como gestor e como políticos, algo que possa realmente resolver o problema da saúde de quem está necessitando. Lógico que o pano é curto, né? Quando você bota o lençol, você cobre a cabeça e descobre os pés. Agora tem que chegar e dizer, ter o debate sincero, verdadeiro, honesto, e dizer, nós não temos dinheiro para isso, então vamos ver como é que nós vamos fazer o equilíbrio para salvar vidas. Mas o debate que se via lá é um jogando a culpa no outro. A culpa é do governo do estado, não, a culpa é da prefeitura. Pronto. E um cidadão no meio do mundo. Eu vou te falar outro exemplo que também jogaram a culpa em Fortaleza. Alguém se lembra do problema que estava enfrentando com falta de leitos para pediatria, quando deu aquelas viroses no começo do ano, até março. Quando chegou em maio, já começou a cair. Aí o governo Período de chuvas. Sim, pronto. Que até O maio, Alberto Seib não suportava, o Hospital Infantil de HIF. Fortaleza também lotado, aí só pai, tudo lotado. O governo do estado, como tinha um hospital dele envolvido, no caso o Alberto Seib, ele foi atrás de resolver o problema, arranjar leitos, conseguir mais 10 vagas de UTI e por aí vai. Hoje, a traumatologia, na sua grande maioria, é feita no IJF. Tem de excelência nesse aspecto. Sim, e eles estão preocupados em resolver. Onde pagavam 5 milhões por mês, diminuíram mais 200 mil, só paga agora 4.800. Essa é a realidade que nós temos que debater aqui, ou em qualquer local que me chamarem, eu estou com os números. Aí agora, os secretários, inclusive, no dia da discussão lá na Assembleia, eu apresentei um requerimento convidando o secretário de Saúde de Fortaleza para ir à Assembleia. Vamos aguardar se o próprio PDT, que é o meu partido, e o governo, que é
do PT vão aprovar o requerimento para convidar o secretário de saúde, que lá na frente de todos nós ele vai esclarecer o que recebe, o que está certo, o que está errado. E o que ele tiver errado, nós vamos cobrar. Era bom até chamar os dois secretários, o do Estado e do Prefeitura. Mas não vai não, né? não, como estavam jogando a responsabilidade do não atendimento extra, fique bem claro, o atendimento extra do CRIO na Prefeitura de Fortaleza, eu digo, rapaz, vamos esclarecer aqui, que vocês querem a verdade, vamos convocar o secretário de saúde de Fortaleza, que lá ele vai, nesse dia, vai esclarecer, vai apresentar os números e os deputados da base governista que estão questionando vão ter também os números, que eles têm os números, e aí nós mostraremos quem está com a verdade, de quem é a responsabilidade, porque todas as portarias que eu li, a responsabilidade do tratamento oncológico é do governo federal. Fala nisso, o secretário é uma pessoa maravilhosa, né? O Galeno. Galeno, doutor meu Galeno. Conterrâneo assim, né? Quando eu nasci, a minha cidade pertencia a Heriotaba. A Heriotaba. Né? Eu fui prefeito com ele foi prefeito de Heriotaba e eu fui prefeito de São Gonçalo do Amarante. Muito competente, gente boa. Muito competente, o Galeno. E ele não tinha combinado, eu quero esclarecer, não tinha combinado nada com o Galeno, não, para que o Galeno fosse. Mas ele, sendo convidado ou convocado, não tenho dúvidas que o secretário Galeno irá lá para a Assembleia e vai esclarecer realmente a situação da saúde pública de Fortaleza. Essa questão do Zé Frota que eu coloquei, tá certo? Do Hospital da Mulher e do tratamento oncológico, que veio à tona por conta de como é que o município vai arcar com 60 milhões a mais e isso a conta aumentando e sem vir nenhum aporte financeiro por parte do governo do Estado do Ceará. Deputada, como eu já falei, o pano de fundo, vamos voltar para tudo isso tem um fundo político por trás disso daí. Então, do Sarto deu um gol de placa, eu acho, nesse aspecto aí da ponte metálica. A gente só chama ponte metálica. Quando eu ia no pôr do sol, ia namorar lá, era ponte metálica. Olha aí, o homem se entregando aqui, pessoal. Então não me venha mudar, eu disse que não é oficial dos ingleses, mas a cidade já acolheu, já batizou de ponte metálica, né, de forma muito romântica até. Então foi um gol de placa, e nessa mesma analogia do futebol, veio o Roberto Cláudio, que tentou dar um outro gol, cobrando do governador, dizendo, olha, se tem uma promessa aqui que ganhou tanta centralidade na campanha, como é que ela está desprezada nos 7 meses do início? Porque eu entendo como ele. Se é uma promessa que ganhou impacto na minha campanha, o primeiro dia do governo já estou pensando como eu vou pagar essa promessa, né? Fazer as entregas. A gente já está no finalzinho. Pois é. Aí eu pergunto assim, ele devia cobrar também do Sarto. Sarto, cadê a bora de graça, igual o Calcaia fez? Não, o Sarto não prometeu isso, né? Pode ser que prometa, mas a passagem de ônibus, inclusive em Fortaleza, sofreu um reajuste. Fortaleza recebia um auxílio por parte do governo do Estado para subsidiar a passagem de ônibus. O governo do Estado cortou esse auxílio e o prefeito Sarto disse que teve que fazer um reajuste na passagem de ônibus. Então, essas questões que parece que o Estado considera que Fortaleza não faz parte do Estado em alguns momentos, tá certo? Quer utilizar os serviços, agora na hora de chegar com a contrapartida, não quer. É porque é de um partido adversário? Pode ser, mas reclamavam antes, aí eu vou aqui, antes, tudo que tinha de ruim no Ceará era por conta do Bolsonaro. Não sei se vocês se lembram disso, o tempo já está passando, vou encerrar aqui. Agora, eles não podem jogar a culpa no Lula, estão querendo jogar a culpa das coisas erradas no Sarto. Mas, né? mas você falou algo, realmente é isso, viu? É um saco para toda obra, né? É isso. Antes era assim, jogava, não está dando certo, a insegurança era culpa de quem? Não, o Ceará, o Brasil não fabrica arma, nem droga. O Bolsonaro não fecha as fronteiras. Você falou, você estava falando de arma. Tá certo? Aí agora não pode criticar o Lula, está criticando o Sarto, quer jogar a responsabilidade para a prefeitura. Tem que ter alguém para jogar a culpa, né? Para o Pois vamos assumir as rédeas e vamos resolver o problema? É assim que eu gosto de fazer. É assim que tem que ser, tem que resolver. Para o PT, o prefeito de Fortaleza virou um Sarto de pancada, né? É isso. Vamos para as considerações finais, que o nosso tempo está estourado. Deputado, obrigado aí. Desculpe aí estourar seu tempo, eu acho que eu falo muito, mas eu procuro assim, esclarecer a população, tá certo? Dos questionamentos que eu recebo e principalmente
da minha filosofia de pensamento, ela é muito clara, transparente, procuro sempre passar isso para a população. Acredito que o telespectador conseguiu, né, realmente esclarecer muitas dúvidas do telespectador. Luciano? Muito obrigado, Rochelle. O Gabriel que teve que sair. Foi uma honra estar aqui ao lado do Foi deputado um prazer. Claudio Pinho. Admiro a sua Se passa atuação, sempre lá né? na Assembleia, né? Muito obrigado à nossa audiência. Um abração, Até segunda-feira, que é o meu dia de estar aqui. Que é o dia certo. E é isso, eu quero agradecer a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após com o Esporte União. Até amanhã.